Então, boa noite, pessoal. Hoje a nossa aula de hoje, né? Por bem, a aula de hoje vai ser a continuação do planejamento em cima dos indicadores. Vamos dar continuidade e vamos avançar. Nós paramos ontem no citopatológico e hoje nós vamos ver vacina, planejamento de vacina. Então, deixa eu compartilhar a tela. Alguma de vocês, quando o pessoal pedir para entrar, por favor, vai me avisando, porque a minha tela de compartilhamento aqui, eu não consigo olhar o Meet. Ela não está ficando sobreposta. Eu estou chegando no limite dele, tá? Vamos lá. Nós paramos aqui no planejamento estratégico, agora vamos para o indicador 5 do que vocês têm do segundo quadrimestre, que eu acho que esse ainda só depois do dia 20. Então, a visão, pelo menos anterior, que vocês têm. Como que estava o município de vocês nesse quesito das vacinas? Olha aí, Sam. Márcia, aqui na nossa UBS, a nossa equipe, a gente atingiu também 95%. Não conseguimos os 100% devido a uma criança que não era nossa, mas estava ligada à nossa UBS e, por incrível que pareça, a nossa equipe. Só que essa criança é de outro bairro, aqui de Mossoró, e é de outro bairro. E aí a gente não conseguiu os 100% devido a essa criança. Mas a gente está no quesito de vacina, estamos bem. Aí a gente já conseguiu, entrou em contato com essa mãe,
Já pedimos até a ela para colocar, porque realmente a vacina estava atrasada, independente, e aí a gente pediu para ela atualizar esse cartão, ela atualizou e vamos ver agora em que vai dar. Sim, diga, Sani, o de Não, vocês. a minha não alcançou. Na verdade, a minha unidade, ela não tinha alcançado nenhum dos indicadores passados, estava abaixo, e foi uma das coisas que eu chamei a atenção. Logo quando eu comecei a alertar, né, comecei a acordar para essas coisas, isso começou a me incomodar, foi quando eu comecei a instigar as enfermeiras, né, a perguntar, a procurar saber, a tentar entender. É por isso que eu estou com esperança nesse novo quadrimestre, porque os anteriores nem a gente alcançou nada. Realmente não alcançou. Eu estou frustrada, né? Eu estou esperando esse quadrimestre para ver se dá aquele sopro para o trabalho, porque hoje de manhã eu conversando com as agentes de saúde da minha unidade, depois com a enfermeira, né? Fui conversando, de manhã não trabalhei, fiquei de setor em setor conversando, mostrando a minha indignação e a minha frustração, para ver se alguém acorda, né? Porque eu estou frustrada. Mas eu estou tentando, né, ter aquele sopro, aí eu estou esperando o resultado do quadrimestre, porque se um indicador der certo, eu já vou me animar um pouquinho. Mas eu não estou feliz com os resultados, não. Você tem um desafio aí extra, que é a enfermeira nova, que possivelmente nunca passou por uma unidade de saúde, né? Então não sabe, não Isso. tem o conhecimento inicial de como que são as atividades, os processos internos. Isso é desgastante para quem tem que ensinar, né? Por quê? Porque nem sempre esses enfermeiros chegam e olham a ACS com um olhar igual para igual, né? Eles acham que a ACS Eu vou fazer, tem eu vou nível fazer até um fundamental. desabafo. Isso, eu vou fazer até um desabafo antes disso. Na sexta-feira passada, eu, juntamente com a menina da digitação, nós passamos. Lembra que eu estava fazendo os levantamentos? Aí Sim, eu peguei, sentei com ela e disse: mulher, vamos fazer alguma coisa para ver se melhora. Falei com a diretora e pedi a ela para dar uma microaula sobre o Previne Brasil. Aí eu, junto com a menina, a gente montou slide, fez data show, né? Estudamos bastante, eu e a menina, e fizemos um dia, foi uma sexta-feira, com dinâmica, né? Com a aula sobre o Previne Brasil, do que era o Previne Brasil, para ver, só com a gente de saúde. Com as agentes de saúde, elas disseram que gostaram, e a gente ensinou o que sabia, né? E o que podia. Colocou lá no Data Show bem explicadinho, fizemos dinâmicas, né? Lanche com elas, foi 2 horários, para ver se me motivava e motivava elas. Disseram que gostaram e que queriam mais. Mas é porque, justamente, como eu disse a você, às vezes está faltando alguém que se interesse, né, em dizer, olha, nosso trabalho, às vezes ele se torna cansativo por ser repetitivo, né? A gente faz um trabalho repetitivo e por não conhecer. A maioria delas não conhece, elas têm mais de 30 anos de agente de saúde e antigamente era outro formato, outro perfil, né? Agora está mudando. Nós temos outro perfil de agente de saúde. E isso tem deixado desmotivado. Aí eu trouxe essa nova proposta, senti nelas que elas tinham realmente gostado, participaram. No final tinha aquela foto sorridente, todo mundo feliz. Eu disse, olha, eu acho que deu certo. Conversei até com a menina, fiz o feedback com a menina que estava comigo. Ela disse, Sânia, eu também senti, vamos preparar outras coisas, né, mais para frente, para ver se a gente ajuda. Mas tem que ter o feedback, né, para saber como é que está. E tem que ter apoio. sim. O grande desafio é ter o apoio, né? Porque se o líder da equipe, que é o enfermeiro, se ele mesmo não demonstra o interesse, o resto da equipe fica desmotivada. Então, a liderança, mesmo que seja um outro profissional, ela é importante,
Para quê? Para trazer a equipe para uma conversa mais alinhada, né? Igual vocês estão fazendo, tá? De parabéns, maravilha. Se precisar de mim, pode contar. Eu faço uma live exclusiva aí com a equipe de vocês. É um prazer ajudar. Obrigada. Então, assim, a gente tem N desafios. Todo início de ano, na maioria dos municípios, tem a troca das equipes de enfermagem, a troca dos médicos, a troca de uma série de profissionais que eles não são concursados, não são efetivos. Então, essa troca das cadeiras, elas atrapalham o andamento da unidade, querendo ou não. A gente já tem os desafios do dia a dia, que é de manter todo esse processo dos indicadores, e aí a gente ainda tem mais esse, que é a troca, e que nem sempre o enfermeiro coordenador, ele tem a visão, ou ele entende de atenção primária. E aí você vai levar, no mínimo, aí 3, 4 meses para ensinar esse enfermeiro, porque é impossível dele pegar todos os processos em menos de 4 meses. Ele não consegue, porque ele vai ter que entender, e entender não é só viver, é entender literalmente. Estudar, e nem sempre eles têm o tempo para estudar, para poder ficar ali vendo todo o conteúdo que é necessário para a atenção básica. O que eles aprendem na faculdade não é nem um terço do que acontece dentro das unidades de saúde, e a visão que eles têm lá é totalmente distorcida. Isso eu sei de carteirinha aqui, porque a gente já teve muitas trocas de enfermeiros, e todos eles vindo da faculdade, que terminaram em dezembro e já foram contratados em janeiro. Então, eles vêm achando que é uma coisa, e quando chega, é um balde de água fria para eles. Eles vão ter que aprender tudo novamente, de uma maneira diferente. Mesmo quando eles vêm fazer estágio dentro das equipes, não consegue ter a mesma visão, porque o estágio ele é muito curto, né? Então, a gente tem também esses desafios aí para enfrentar no início de ano. Fabiane, como é que está o indicador desde o momento que você tem aí notícia? O indicador de vacina no município seu. Márcia, boa noite. Eu fui hoje atrás da coordenadora da vacinação responsável, mas ela não estava, por perguntar esses dados a ela. Uhum. Tá. Ela hoje, viu? Um outro desafio de vacina, não sei se acontece no município de vocês, tem acontecido muito aqui no estado de Goiás, é a falta das vacinas, literalmente. Nós ficamos aqui o ano passado uns 4 ou 5 meses sem a penta, né? Não sei se está acontecendo aí no município de vocês também, se vocês tiverem ideia, já aponta aí para nós. Tem dificuldade aí para vocês? Fabiana já está aí no grupo ou não? Não, né? Então, vocês aí, como Sandra, 95% significa que não faltou vacina aí para o seu posto, né, Sandra? É isso mesmo. Essa nova gestão, Márcia, está sendo muito positiva para a gente. Ele tem uma grande preocupação com a saúde. Tem as falhas, como toda gestão tem, mas ele tem um olhar bem diferenciado para a saúde. Não falta, né? Mas se por acaso faltar, ainda vez ou outra,
é a da Covid, mas, assim, é bem aquela coisa que mal falta e já está chegando. Aqui nós temos, tem um contrato não é um sindicato, não, é uma associação que se chama SAMA, que aí é a Associação de Médicos, e a gente, em nenhum momento, fica sem médico. Mesmo que o médico da minha equipe esteja de férias, então eles contratam, tem esse vínculo com a SAMA, e aí nós temos médicos direto, até porque, assim, essa SAMA, eles recebem por hora trabalhada. Eles chegam na UBS, eles batem uma foto, e eles só podem ficar de 7 às 11, não podem fazer hora extra. E se ele chegar às 8, aí ele vai receber de 8 às 11. Chegar de 9, vai receber de 9 às 11. E aí, isso ficou muito bom, porque eles têm muito compromisso com esse horário, eles ficam realmente, cumprem as 40 horas bem direitinho, porque vai refletir no salário deles. Então, assim, essa nova gestão está sendo bem diferenciada aqui para a gente, porque a gente já teve período de ficar quase um ano sem médico, nós somos 3 equipes, quando chegava para uma equipe, faltava para outra, então a gente teve muito problema, e nessa nova gestão, graças a Deus, acho que, assim, tem os pontos que não são 100% positivos, mas olhando do modo geral, muito bom. Nós não tivemos nenhuma falha em relação à vacina, nós temos uma gerente também muito compromissada, muito ativa, ela está sempre em todos os setores, não é aquela pessoa de birô, então, graças a Deus, assim, no momento, está tudo tranquilo para a gente. Que bom. Essa ideia aí desse convênio médico interessante, viu? Muito interessante. Até porque, assim, pela portaria que regulamenta, é a 2488, se não me engano. A portaria que regulamenta a atenção básica, ela fala que se a unidade ficar com mais de 90 dias sem o médico ou sem o enfermeiro, a unidade perde 50% do valor do custeio. Né? Então, assim, é muito importante ter esse cuidado de não deixar faltar nem médico, nem enfermeiro, nem a equipe de odonto, que acaba refletindo nos valores que vêm para o município, que juntando tudo é que faz o município funcionar, né? E outra, o Previne Brasil, quando ele fala lá no texto dele incentivo, esse valor é só uma parte que o município tem que investir, ou seja, o Ministério Público, o Ministério da Saúde, o nível federal, entra com esses recursos, mas o município também tem que entrar com uma contrapartida para melhorar as funções de saúde, né? Então, ele não... Mas a gente vê que os municípios só utilizam os valores que vêm do federal. Eles não entram praticamente com nada do município dentro da saúde. Isso aí é errado, né? Precisa ter a contrapartida. Não sei como está no município de vocês, porque essas coisas a gente também nem tem muito conhecimento, a não ser quem fica fuçando lá o fundo a fundo, fica fuçando outras coisas, né? Mas vamos focar aqui. Então, Sani tem dificuldade, mas não sabe dizer exatamente quais aí, né? Então, vamos dizer que aqui dá para aumentar 5% ou 10%, vamos por 10%, né? Aqui no nosso município, a gente está em média de 85, 90%. Mesmo com essa dificuldade da penta, a gente ainda tem mantido
os indicadores, mas o nosso problema aqui é logística, porque nós temos um departamento exclusivo para cuidar dessa parte de vacinas e de distribuição. E aí, nem sempre, às vezes tem no estoque, mas não compartilha com as unidades. E aí fica essa dificuldade aí, dentro das unidades sem vacina, e isso é muito ruim, né? Teve quadrimestre da gente baixar para 70% em função do volume mesmo de vacina que não chegava na unidade. Nós tivemos problemas também com a distribuição do Estado para o município, porque como que funciona a distribuição de vacina? O governo federal distribui para os estados, baseado nos dados que a gente emite aqui no PEC, né, que chega no CISAB. Então, ele verifica, ele faz uma compilação tanto dos dados das pessoas vacinadas, quanto dos dados das pessoas na faixa etária. E aí, ele faz a dispensação dessas vacinas para o Estado. E aí o Estado, às vezes, não olha o dado do município, ele simplesmente divide igualmente para todo mundo e vai distribuindo. E aí tem município que recebe coisas a mais e outros que recebem a menos. E aí você tem que o município tem que estar fazendo a solicitação das quantidades, porque não está batendo com a realidade do município, e às vezes esse período mandou a notificação do pedido e o pedido chegar demora 60, 90 dias. Então, toda essa logística aí é que muitas vezes atrapalha no andamento do indicador de vacina, e nem sempre é o trabalho realizado na atenção básica. Como eles vão resolver, né? É esfera federal e estadual, então a gente vai ter que aguardar alguma proposta deles mesmo lá para poder resolver esse problema. Então, aqui a gente continua com o mesmo molde, né? Planejamento estratégico aqui, a gente está fazendo baseado em indicador, mas depois eu vou mostrar para vocês uma planilha que existe para os gestores do município. E eu acho até que eu já disponibilizei para vocês lá no Drive, tá? A gente vai falar dela um pouquinho, que ela vai muito além disso aqui. Esse documento que a gente está fazendo aqui em conjunto é um documento, assim, que não tem nomes técnicos, não tem frufrus de palavras, né? Por quê? Porque a gente está fazendo um documento em que qualquer pessoa, de qualquer nível de escolaridade, possa pegar ele e ler e entender, tá? Eu gosto de trazer as coisas de uma forma bem simples e prática, justamente para não ter dificuldade. Mas nesse outro documento lá, aí já é um documento mais técnico, a gente vai dar só uma passada para poder ver quais são os pontos de gestão, como que a gestão faz planejamento, quais
as linhas que eles utilizam, porque é por sistema, né? E aí é um pouco diferente desse nosso aqui. Então, vamos lá, vamos começar a pensar nas ações possíveis aqui para a questão de atingir as metas do indicador vacina. Uma colocação. Lá na PENAB, ela fala que vacina e gestante pode ser atendida em qualquer unidade de saúde, tá? Não pode ter uma recusa. Então, toda vez que for lançar vacina, porque ela vai contar para o município, independente de onde a pessoa está tomando vacina. Se ela é do seu território ou não, é o quantitativo que vai fazer a diferença para a sua unidade, tá? Não a relação de quem é, de que território é. Mas, para isso, o sistema municipal de vocês tem que estar com prontuário eletrônico liberado para que todas as unidades possam compartilhar esse prontuário. Se não tiver o compartilhamento, e isso aí é uma ação simples dentro da equipe de CPD ou equipe de TI do município de vocês, é uma programaçãozinha simples que é feita e que libera todos os prontuários para que todos no município possam olhar, em função de atender esses requisitos que na PENAB fala que gestante e as vacinas não podem ser recusadas por nenhuma unidade de saúde. Aqui, com a fala de Sandra, eu já percebi que vocês só vacinam o que está no território de vocês, né? Então, aí, talvez os índices estão baixos também em função de que está muito centralizado. E se descentralizar isso, se compartilhar os prontuários, esses índices possam melhorar, tá? Porque, às vezes, a criança estuda num outro bairro, e aí a mãe pegou aquela criança, está no caminho da unidade de saúde, ela já quer aproveitar para fazer aquilo, porque ela mãe tem muita atividade durante o dia, então ela aproveita todo o percurso que ela faz para resolver os problemas. Então, essa pode ser uma das ações, né, de verificação, que é uma ação do município, mas que pode ser solicitada pelas unidades. Eu vou colocar aqui como no planejamento estratégico, tá? Que é compartilhamento de prontuários. Todo município, e aí a meta, aqui a meta já é uma meta de resolução, né? Vai ser muito mais a questão de definir prazos do que de definir percentual, tá? Aqui pode ser, essa meta pode ser resolver em prazo X, tá? Aí aqui pode ser, em vez do quadrimestre, o mês de janeiro.
Aqui, quem vai cobrar é o coordenador de atenção primária. E quem vai executar é o CPD ou TI do município. Tá? Porque esse aqui já é esfera municipal, é o município que tem que realizar isso aqui. Então, saindo disso aí, vamos imaginar que esses prontuários foram compartilhados, que a logística, deixa eu perguntar, que eu estou falando muito. A logística, vocês entendem a logística do município de vocês? Você entende, Sânia? Era o que eu ia colocar agora para você. Na minha unidade, não sei se em outra unidade aqui em Mossoró trabalha com prontuário eletrônico, mas a minha não trabalha, né? A minha não tem ainda. Não sei se a de Sandra tem, mas a minha não tem ainda. E eu não entendo muito essas colocações que você está fazendo. Tá, tudo bem. É porque, assim, o prontuário eletrônico, ele tem algumas configurações no sistema dele que deixa você olhar algumas páginas, deixa você editar algumas páginas e libera os perfis. Os perfis são perfil de médico, perfil de enfermeiro, perfil de ACS, perfil de recepcionista e perfil de técnico. Cada um tem páginas que podem ser acessadas e editadas por eles e que os outros não têm. E tem páginas que são comuns a todos eles, tá? E aí, uma das páginas que são comuns são os prontuários. Só que aí, por exemplo, o ACS, ele só visualiza o prontuário, mas ele não pode mexer no prontuário. O recepcionista visualiza, mas não pode mexer. Quem pode mexer no prontuário são os médicos e enfermeiros, tá? E aí, mas tem pontos desse prontuário que recebe dados de todos os outros profissionais, tá? Principalmente na versão 5.0, que é a atual, que ele recebe os dados se aquele paciente recebeu visita ou não e qual foi o dia que foi feita a visita. Ele também informa o médico enfermeiro que o paciente tem alguma condição de saúde a ser acompanhada. Então, fica lá registrado. Tudo isso, ele fica no prontuário do paciente. E aí, esse compartilhamento é justamente para a equipe de técnico, ela vai ter um acesso a uma parte desse prontuário, que é a parte de vacina, que aí ela vai lançar as vacinas nessa parte. E aí fica registrado tudo que ela faz. E o compartilhamento dentro do município é justamente para facilitar esse trânsito das pessoas dentro da cidade, até que, por exemplo, aqui nós temos uma logística de BCG que não tem em todos os postos de saúde. Eles são centralizados em 4 pontos dentro da cidade. Então, só tem 4 unidades que faz BCG. Para quê? Para não perder doses. E aí, a gente sempre encaminha esses pacientes para esse local. Porém, eles estão vinculados à nossa unidade, lá eles fazem todo o procedimento e as vacinas caem no prontuário do paciente, tá? Só assim um resumão para você entender como que funciona o PEC. Então, o desafio
eu creio que está maior na logística das vacinas do que na, na vacina em si, em alcançar as pessoas, porque elas sempre buscam. Difícil, tem algumas famílias em que há uma resistência e tudo mais, mas eu acho que os agentes de saúde têm feito um trabalho muito bom de conscientização. A gente cobra muito do paciente de estar mantendo as vacinas em dias das crianças, né, quando a gente faz as visitas. Esse indicador não era nem para estar baixo, mas a logística de vacina é que eu acho que está pecando um pouco, e também esse compartilhamento e adequação dos municípios à implantação do PEC nas unidades, que aí isso aí também influencia bastante, né? Influencia muito nos indicadores. Sani, vocês fazem tudo manual? Assim, a gente utiliza o PEC na parte padrão, né? A gente saúde utiliza a enfermagem, mas todo mundo separado. Quanto ao prontuário eletrônico, realmente, eu só vi uma vez, porque a minha digitação mostrou. Mas é porque também a unidade não tem os dispositivos necessários, né, para que tenha, porque a recepção não tem computador. Na minha UBS só tem 2 computadores. O da menina da digitação e o da diretora. São assim, antiquíssimos, um dinossauro, os pobrezinhos. Então, quando a gente precisa, a gente nem tem como utilizar por causa disso, porque é de marcação, né, de outras coisas. Por isso a necessidade de haver, né, uma modernização nessa parte logística. Então, eu não conhecia, assim, não entendo tão profundamente do prontuário, porque a gente não teve contato. O contato que eu tive foi por essa mania de ser curiosa, né, e todo o tempo estar metida em algum canto. A menina foi mostrar, foi inclusive numa parte de vacina, que ela estava, eu acho que digitando alguma coisa, aí ela mostrou, mas só ela tem acesso, porque lá não tem. Então, a gente tem o PEC, mas a gente trabalha no PEC nas nossas casas, né, nos nossos computadores, Entendi. ou no AB Território, né, que a gente mexe lá no AB, porque a gente tem o celular que foi a prefeitura que disponibilizou. Fora isso, a gente não tem. Então, algumas coisas são meio que um sonho. Eu não sei a realidade de outras UBSs, foi o que eu disse, eu não sei. Mas a minha não tem. Não, a realidade dela ainda é modelo antigo, né? Muito limitado. Não chegou ainda a modernização. Queria muito que talvez até alcançasse esses indicadores que estão pendentes, né? Como você disse, não se perderia tanto. Seria bom se todos tivessem. Mas quem sabe nesse ano melhora, como a Sandra disse. O prefeito é novo, né? Tem 2 anos de mandato, ele está mudando muitas coisas, e foi dessa gestão que a gente recebeu o celular para trabalhar e tudo. Então, espero que essa parte também, né, da logística de informática, de digitação, chegue na nossa unidade, que vai fazer muita diferença. Sim. Sani, na unidade de vocês, vocês têm problema de inconsistência? A menina lá da digitação, ela já verificou isso? Ou vocês mesmo no computador de casa? Na verdade, futuco em tudo, eu descobri um monte de inconsistências. Lembra que eu disse a você? Naquele tempo eu não tenho visível, né? Porque às vezes o PEC ele faz umas tramas com a gente, né? Ela aparece do nada. Então eu Sim, não tenho. Todo dia eu tenho o costume de estar olhando, e como eu disse a você, eu fui tirando de outras, ajudando as amigas a fazerem. Minha equipe tem pouquíssima. E a outra equipe também está com pouca, porque tem uma menina que também é bem curiosa e começou a ajudar. Então as inconsistências não são muitas, né? Não tem muita. Mas porque cada um faz o seu. A gente está tendo esse cuidado, eu fui chamando a atenção, né, desde daquele último curso que a gente fez. Eu levei as apostilas, disponibilizei, ensinei o que eu sabia. Aí elas, né, melhoraram bastante, melhorou muito essa parte. Mas elas até, inclusive, querem uma aula também só sobre isso. Foi um dos pedidos da última vez no treinamento de sexta-feira. Elas disse, não,
a gente queria sobre inconsistência. Aí eu vou dar uma estudada naquelas apostilas que você disponibilizou e aquelas aulas que você tem, né? Vou tirar as dúvidas que eu ainda tenho e vou me sentar com a menina e a gente vai montar também esse ponto. Eu creio que quando tiver os equipamentos, né, materiais suficientes, as coisas vão andar bem melhores. Sim, facilita muita coisa, agiliza muito o trabalho, né? Porque esse trabalho todo manual, ele é cansativo. E aí você levantar dados através de coisas manuais é um pouco complicado também. Então, sugestões aqui, gente. Alguma sugestão para vacinas? Nenhum em mente aí? Ninguém? Eu vou deixar aqui um pontinho e depois vocês vão pensar nessa. Vão conversar com as técnicas aí, perguntar para elas qual a dificuldade e tentar achar um ponto aqui para resolução, tá? Próximo indicador é o número 6, que é os hipertensos. Então, como que está aí, Sandra, o de vocês, e como que está, logo depois fala a Sânia, e depois Fabiane. Márcia, não estamos muito bem, não fomos muito bem na última. Vamos dizer assim, a gente avançou um pouco, mas não o suficiente para alcançar metas. E aí a gente está agora com 2 planos de ação. Nós já estávamos trabalhando isso desde o ano passado. Aliás, desde o ano retrasado, a gente está trabalhando, fazendo o agendamento desses hipertensos e diabéticos, e a gente viu que ainda não era o suficiente, e agora, como a segunda estratégia, se escolhe um dia na semana, no caso aqui é dia de segunda-feira, a enfermeira vai com a agente de saúde para casa daqueles hipertensos e diabéticos que não vão à UBS, por algum motivo eles não vão. Então, a gente não sabe como é que vai ser esse indicador, mas a gente está fazendo essa estratégia. Espero que realmente tenha alguma mudança, porque a gente já vai aumentar devido a enfermeira, né? Porque o agendamento já vinha acontecendo. E essa diferença agora da enfermeira fazer a visita domiciliar. E aí ela faz, em média, de 5 a 6 visitas por dia. Aí a gente teve um probleminha, porque a enfermeira precisou se afastar por 15 dias, e foram 15 dias que não foi feita essas visitas, né? Mas também todo ser humano tem o direito de descanso e de adoecimento também. Graças a Deus, o dela foi para descanso, e ela já retornou às atividades dela. Eu acredito que a partir de segunda-feira a gente já retoma também essas atividades. A enfermeira, ó, nota 10. Nota É 10. verdade. Maravilhosa, muito empenhada mesmo para o desenvolvimento da equipe. Show de bola. Nota 10, porque até hoje eu não ouvi uma história dessa para tirar um médico e enfermeiro de dentro da unidade para fazer uma visita domiciliar é um sofrimento. Vou ser sincero, não é fácil. E a sua se disponibilizar para captar cliente, para captar paciente que não vai fazer consulta, nossa, ela é nota 10. Tiro o meu chapéu para ela.
Vocês estão numa vantagem maravilhosa. Diga aí, Sani, e vocês? É mesmo, tá de parabéns, Alessandra. A minha, nós tínhamos ficado em 19% de consultas de hipertenso, né, e 20% de diabetes, estava baixa. Mas a gente estava totalmente sem grupo e tudo, era demanda livre, eles estavam indo porque eles iam mesmo. Estava bem solto o hiperdia. Mas foi feito um cronograma para esse começo de ano, juntamente com a enfermeira, para voltar a ter umas reuniões, que a gente antigamente tinha umas reuniões semanais, e tinha um público muito bom. A gente deu a ideia a ela, que funcionava com outras enfermeiras, né? E ela acatou, então eu vou ver como é que vai ficar. Quanto a sair da unidade, ela não é ruim de sair da unidade, não. A enfermeira é muito boa, ela sempre nos atende e tudo, mas ela não sai constantemente, porque não dá, nunca dá certo. Mas ela faz a visita, no dia de visita do médico, ela faz junto com o médico, que é dia de sexta-feira. Quase toda semana a gente tem as visitas, só quando não tem demanda mesmo, mas quando tem, ela vai junto com o médico. Então, ela faz esse atendimento, faz a aferição, faz tudo no mundo. Agora, a ideia de Sandra e essa enfermeira, né, aceitar e se disponibilizar é muito boa. Bom seria se todas pudessem fazer isso, né, se disponibilizar, e se houvesse tempo também, a gente sabe que cada um tem uma demanda diferente. Mas Sim, a minha, ela até que aceita, sabe, ideias, ela é boa de aceitar ideias, só está faltando colocar em prática, que muitas foram para esse ano, que ela é novata, né, e muitas foram para esse ano. Então, a gente deu por perdido já o ano passado e espera que esse ano é que seja o ano da transformação na unidade. mas lá vocês estão à frente aí com bastante conhecimento, né? E nos próximos cursos, convida ela para participar, que pode ajudar bastante também. Ela está inscrita, ela só está de plantão toda a vida e nunca assiste a aula, só assiste depois. Ela só teve Mas uma vez se que ela está chega online. assistindo depois, tá bom. Ela só não assiste, ela só teve condições de assistir uma ao vivo, o resto é tudo gravada, porque ela fica de plantão, ela está de plantão quase todo dia. Tá? Diga a ela se ela tiver dúvidas, pode me chamar lá pelo WhatsApp, que eu tenho prazer em ajudar, tá bom? Ok. Então, nós temos três ideias aqui. Diga, Fabiane, e vocês aí? Nós estamos muito bem, não, nos indicadores de hipertensão, não. A minha enfermeira também não é rende de sair, não. Sai muito porque não pode, né? Mas a gente, quando chama, ela sempre vai. Para melhorar um pouco assim, a nossa médica, ela começou em dezembro, ela criou assim, no dia da receita, ela tem um dia exclusivamente para fazer a receita, então ela está chamando as pessoas pessoalmente, que a gente mande as pessoas irem, porque no momento que tira a receita, já passa por ela. Entendi. Então, e esse dia da receita é uma vez por semana, cada 15 dias? Não, é uma vez por semana. Uma vez por semana. Já tem o dia específico. Ela pega de 7, ela tira direto. Ela pega de 7 a 1. Tá. Aqui na nossa unidade, nós não temos dia de receita, tá? Aqui a gente faz na verdade, a programação, só eu e mais duas colegas que fazemos a programação semestral dos nossos pacientes. As demais, elas fazem a chamada desses pacientes, mas nós não temos, assim, uma unidade dentro da própria equipe. Nós temos um problema interno
de equipe, então nós não funcionamos como equipe, infelizmente. Então, a gente vai fazendo o nosso trabalho da melhor maneira possível, essas 3, 4 colegas, a gente está sempre trocando informação, o que está funcionando melhor nas áreas, e aí a gente vai melhorando os nossos sistemas individuais, para que a gente alcance os índices. Nossa unidade, ela está muito bem, mesmo não trabalhando como uma equipe, né? Então, a gente tem um índice alto de atendimento dos hipertensos. Não chegamos aos 50% ainda, mas nós estamos num nível muito bom, então está faltando pouca coisa. Eu creio que se houvesse um ajuste melhor dentro da equipe, em termos de companheirismo e tudo mais, a gente teria alcançado esse indicador facilmente nos 2 quadrimestres passados. Mas faz parte e a gente vai fazendo aquilo que é melhor para nós e para a nossa equipe, para a gente não cair doente, né? Então, a gente tem que buscar sempre o equilíbrio. Mas a gente tem as reuniões quinzenais, e dentro das reuniões, aí se define uma discussão de qual a melhor estratégia quando está assim, próximo do indicador, e ela dá uma olhada lá nos relatórios, ela pede para a gente intensificar esses acompanhamentos com os hipertensos e com os diabéticos, tá? Mas não está muito diferente aqui de vocês. Aqui a gente trabalha muito mais a programação de consultas. Nós não temos grupos de atendimento e não temos dia específico para atender hipertenso diabético. Todos os dias a gente tem aquele número de pacientes que são atendidos e dentro deles tem a quantidade. Como eu já expliquei para vocês, a linha de raciocínio que nós fizemos, aquele cálculo com as mulheres do citopatológico, vocês podem utilizar aqui no hipertenso e no diabético. Só que lá do citopatológico, vocês vão dividir por 3. Aqui o cálculo é diferente. Eu vou fazer com vocês de novo agora, tá? Porque hipertenso e diabético é semestral. Então, a cada semestre, a gente tem que trazer todos eles para dentro da unidade. Então, vamos dizer, deixa eu abrir aqui uma calculadora. Vocês sabem a quantidade de hipertensos que tem na unidade de vocês? Alguém sabe aí? Mas a gente está em torno de 516 hipertensos e diabéticos. A gente, inclusive, fez agora um livro bem interessante. Aí a gente já colocou, né, bem... Deixa eu só pegar aqui o livro. Aí a gente colocou as informações que a gente vai andar com ele no nosso dia a dia. Aí a gente colocou o número do prontuário, o nome, a data de nascimento, o CPF ou cartão SUS, contato, se ele é hipertenso ou diabético, a pressão, o HGT, e o tipo de medicação que ele toma, a data da consulta, quer dizer, qual foi a última data da consulta, e o retorno, que aí aqui a gente já faz um pré-agendamento para esse retorno, de acordo com a receita dele, aí a gente já faz esse pré-agendamento. Já deixa tudo organizado, padronizado nesse caderno, para quando a gente vai se organizando e vai encaixando, porque a gente tem um dia, né? O dia D da gente é dia de sexta-feira,
e aí a gente vai encaixando. Cada agente de saúde só tem direito a 2 fichas. Nós somos 6. Eu sempre falo de equipe, eu não estou falando de UBS, porque cada um tem a sua estratégia. E as Sim. delas é um pouco parecida, sim, com a gente, mas eu estou falando mais da minha equipe mesmo. E aí a gente tira dia de sexta-feira para esse atendimento. Aí a gente já está para aumentar, a gente também já pensou assim, se for só renovação de receita, que ainda esteja dentro dos 6 meses, que ele pega na própria UBS, então aí a gente já não tira essa ficha para o médico, já tira para a enfermeira. Aí deixa para a ficha mesmo, a consulta mesmo com o médico, e se for só uma renovação de receita, que for pegar na UBS, ou se for para comprar na farmácia, porque aqui eu acredito que esse seja um programa nacional, existe, que eles se cadastram nas farmácias, né, e pegam essa medicação. Então, essa receita só é válida com a assinatura do médico. E aí, nesse sentido, se for para esse tipo de receita, aí realmente passa pelo médico. E se não, passa pela enfermeira, a gente já pensando na logística de sobrar vagas, mais vagas para o médico, e a gente poder encaixar mais pessoas para ele. Certo. Boa estratégia. Vamos lá, vamos pensar aqui, vamos pegar esse número aí de Sandra. Então, tem 516, vamos pensar que é só hipertenso, tá? Aí eu vou dividir esses hipertensos por 6 meses. Eu vou ter 86 que eu tenho que atender durante o mês, tá? E aí, como é que nós vamos dividir isso aqui? O mês, eu não sei se o médico de vocês aí, ele tira um dia na semana para fazer especialização. Eles trabalham 4 dias ou 5 dias aí na unidade de vocês? Não, eles trabalham 5 dias, fechadinho mesmo. Tá. Então, no mês, a tendência que a gente tem é 19 dias úteis, tá? E o menor mês a gente tem 18 dias úteis. Então, eu vou colocar a média, que é 19. Então, a gente vai dividir pelos 19 dias, dá 4,5, ou seja, 5 pacientes por dia para fazer o atendimento de hipertenso da sua unidade. E aí, se são 5, você pode colocar 3 pela manhã e 2 pela tarde, que não afoga a agenda do médico, tá? E aí vocês conseguem fazer o atendimento 100%, não é nem os 50%, é os 100% dos pacientes da sua unidade. Se a gente fosse pegar esses 516 e olhar que a meta é 50%, então 516 dividido por 2, né, que é 50%, daria 258 pacientes que deveriam ser atendidos no semestre. Aí eu divido por 6, vocês estão entendendo aí, né? O que eu estou fazendo? Sim, então sim. Fabiane, Na minha equipe tem 536, não, 436. Que eu perguntei aqui à enfermeira agora. mas você está entendendo a lógica aqui que eu estou falando? Estou. Tá. Aí você vai fazer a conta em cima do que é o de vocês aí, mas aí a gente pode fazer aqui junto também. Então, eu peguei os 50%, que é a meta do Ministério, divido por 6. Aí, eu tenho que atender 43 pacientes no mês, tá? Uhum. E aí, eu vou dividir eles de novo pelos 19 dias úteis que a unidade está funcionando.
Aí eu tenho 2 pacientes ou 3 pacientes no dia para atendimento. Então, posso colocar 2 pela manhã e 1 pela tarde. Não afoga a estrutura da unidade e você garante os 50%, tá? Garante até um pouco a mais por conta de que a gente sempre arredonda para cima. Mas eu recomendo sempre que vocês trabalhem em cima do valor 100%. Por quê? Porque esse valor 100%, a gente vai ter mês em que esse paciente não vai poder vir, você vai remarcar e aí, às vezes, não se enquadra. Ele foge, ele escapa um semestre. Mas aí, se você viu que ele escapou num semestre, no outro semestre você tem que correr atrás, tá? Mas se vocês programarem as consultas dessa maneira, vocês conseguem atender 100% dos hipertensos diabéticos, se não os 100% do total da unidade. Eu não estou falando de indicador agora, não. É do total da unidade. Quando dá algum problema, vocês vão conseguir fazer 75%. Eu já estou tirando 25% daqueles que trabalham, daqueles que têm alguma dificuldade na unidade, mas é possível fazer. Fazendo essa programação dessa maneira, o agente de saúde vai lá nesse paciente alguns dias antes da consulta e leva o papelzinho, olha, o senhor tem consulta, lógico que há um trabalho anterior. Como é que eu fiz com a minha área, que hoje eles já estão educados? Eu passei 1 ano e meio educando e repetindo o processo para que eles ficassem educados nesse sentido. Eu marco o do semestre inteiro, e aí o que eu faço? Eu tenho o papelzinho com o dia da marcação de cada um. E eu tenho o meu livrinho, né, que é do material que eu já apresentei para vocês. Eu tenho a planilha. Então, eu coloco eles todos na planilha, né? Coloco todos na planilha, e aí eu vejo qual foi a data da última receita. Então, quando eu vou fazer o agendamento dele no semestre, eu vou agendar 1 mês antes dessa receita vencer. Por quê? Porque aí a gente diminuiu, a gente tinha esse negócio de troca de receita também. Hoje, o número de troca de receita é muito pequeno, por conta de que a gente vai fazendo esse processo de agendamento baseado na data da última receita. Então, 1 mês antes de vencer a receita, eu tenho ele marcado, já pré-agendado, e aí, quando falta 15 dias para a consulta, eu passo na casa dele e entrego o papelzinho com o dia, o horário, tudo certinho. Mas eu sento com a menina no mês de janeiro, né? Então, amanhã é o dia que eu vou sentar com ela para fazer essa minha programação, porque eu estava aguardando o médico retornar para a unidade. Amanhã eu sento e ela lança tudo no sistema do semestre inteiro. E aí eu vou ficar fazendo o meu trabalho a cada 15 dias, mandando esses pacientes fazer as suas consultas. Eu vou ter paciente da minha área, eu vou ter paciente mais ou menos 4 por semana. E aí eu escolho um dia da semana para colocar eles. Então, tipo, quarta e quinta, eu coloco os meus pacientes de hipertenso. Por quê? Porque dá tempo de eu ir visitar eles sem problema e eles se organizarem para fazer as suas consultas. É uma alternativa que tem dado certo, né? Mas, principalmente, vocês olharem
essa questão de vocês aqui, da quantidade da unidade, que aí vocês conseguem organizar a equipe, né? Vocês conseguem organizar a equipe para não perder muitos os números aqui. E aí vocês conseguem ir melhorando o indicador. Aqui é possível, na meta, vocês aumentarem em 30% o número que vocês já têm hoje. Tanto nos hipertensos como diabéticos, que o processo é o mesmo, tá? Então, o processo é o mesmo. E você desafoga esses grupos de atendimento. No começo, eles reclamam muito, mas aí depois eles vão sendo educados. É um trabalho para mais ou menos uns 3 semestres, educando eles, né? Para eles irem criando o hábito de vir somente no dia da consulta dele e também de não acontecer dessa receita ficar em atraso. Fabiane, como é que vocês fazem aí? Você falou? O dia da receita, né? Aqui tem o dia da receita. São nas quintas-feiras. Tá. Mas Pode falar. toda quinta-feira já tem. Aí a gente fica, mas a gente fica nas casas também, avisando aqueles idosos que eles vão prestar atenção à dieta da receita e vá antes. Não deixe para ir no dia que a receita vai se vencer, não, que é para não correr o risco de não ficar sem medicamento. Ela se vencer no outro dia que não seja a receita. Entendi. Tá. Qual o número aí que você falou que é da sua unidade? 436. 36? Sim. Então, pega os 436, divide por 6 meses, Uhum. vai dar 72,66, aí você coloca 73. 73 por Aí você mês. divide pelos... O seu médico aí também vai 19 dias, ou vai todos os dias, ou tem um dia que ele não vai? Não, ele vai de segunda a quinta-feira. Ele tem um dia que faz capacitação. Então, aqui a gente vai dividir 19 menos 4, 15, né? Por 15. Vai dividir esse número aqui por 15. 15 dias vai dar 5 pacientes, 5 pacientes por dia. Aí vocês podem colocar 3 pela manhã, 2 pela tarde. Todos os dias tem vaga de hipertenso diabético nesse formato aqui. Aí vocês têm um controle muito maior também. Para atingir, né? Isso. Aí pode fazer pelo pré-agendamento pela última receita, porque está no prontuário, ou vocês podem fazer o levantamento, se não tiver os dados, como eu costumo fazer aqui, né? Mas aí, essa programação de consulta, ela é muito boa, porque desafoga a unidade. Porque tem dia que a unidade está lotada desnecessária, principalmente trocas de receita. Aqui nós tínhamos pilhas, assim, ó, dava 200, 100, 80 trocas de receita, e aquilo ali nunca tinha fim. Aí, com a programação, deu uma melhorada muito boa nesses números. Hoje tem pouquíssimas trocas, ainda acontece, né? Mas tem pouquíssimas trocas. Não tem um volume igual tinha. Foi por essa questão, Márcia, que essa médica que veio, essa médica do nosso PSE, da minha equipe,
ela é nova, ela é recente. Foi quando ela chegou, foi por essa questão. Ela achava, era uma multidão de gente dentro da unidade de saúde no dia era muita receita para ela fazer. Aí então ela achou melhor fazer dessa forma. Chamou a enfermeira e até que comunicou a gente que faz dessa forma para ver se dava certo. E está dando certo, está diminuindo mais aquele volume de pessoas que fica na parte do PSF. É. Mas vocês podem começar com um grupo menor aí para fazer a programação, e aí vocês vão ver como ainda vai melhorar mais ainda, que vocês vão conseguir diminuir mais ainda, né? E outra coisa, aqueles hiperutilizadores, eles começam a não ir tanto na unidade quando começa a fazer a programação. Tem essa questão também. Né? Aí você começa a reduzir alguns pontos aí em função disso. Né? Que os hiperutilizadores, eles todo o tempo eles estão doentes, mas eles estão muito mais doentes por estar dentro da unidade, não sair da unidade. Então, fica muito propenso a pegar qualquer tipo de doença que estiver circulando ali, né? Verdade. Então, é uma alternativa para vocês. Então, gente, a nossa aula de hoje de hipertensos diabéticos, dos indicadores aqui é semestre. E as ações são as que a gente já citou aqui. Eu vou disponibilizar esse material para vocês lá no Drive, tá? Para que vocês possam levar para as equipes como uma forma de modelo, e aí vocês vão melhorar dentro da unidade de vocês esses dados todos aqui. Tanto o estratégico, que esse estratégico tanto pode ser do município, como pode ser o da unidade, e os planos de ação. Todas as ações que devem ser tomadas, que vocês vão todos concordarem com isso, né, e determinar os dias, os prazos, tudo bonitinho para ser realizado. E aí, quando estiver perto do quadrimestre, ou vocês podem fazer uma reunião mensal para poder avaliar o que está sendo feito, o que foi feito, se já se está resolvida aquela questão, se não está, se está acompanhando, se não está, se tem vocês podem fazer o acompanhamento também pelos relatórios, através do enfermeiro, né? Então, vocês vão conseguir ter um efeito melhor quando vocês têm um documento desse, todo mundo concordando e deixando aquilo ali no local onde todo mundo tem acesso. Essas ações aqui, o que acontece? Pode levar um quadrimestre, 2 quadrimestres para as equipes se adaptarem? Pode, tá? Porque muitas equipes trabalhavam num molde e aí ter que mudar alguma coisa, sempre há um certo tipo de resistência
né? A mudança que é natural, o cérebro da gente, ele quer economizar energia, então sempre há uma resistência à mudança, isso aí é normal. E aí vocês vão tentando fazer o melhor que vocês já estão fazendo, na verdade, né? Alguma dúvida, gente? Alguma colocação para fazer aqui? Alguma ideia a mais? Márcia, eu sugeria, se fosse possível, para a gente poder pegar esse plano que você montou, muito interessante, né? A gente conseguiu aqui montar essas ideias, e colocasse de uma forma que a gente pudesse imprimir, para com o material em mãos, fica mais fácil de você conversar, fica mais fácil de manusear, porque lá no Drive, eu não sei se tem essa possibilidade de você imprimir esse material. E esse plano muito bacana, né, muito bem formulado. Então, se você pudesse nos fornecer para imprimir, eu acho que ficava legal também para a gente levar essas ideias. Todo o material que está no Drive, ele tanto é editável, como ele pode imprimir. Raro o material que está em PDF, tá? Eu não gosto de colocar material em PDF porque eu acho que não tem muita finalidade. Se o objetivo é ensinar a gente aprende praticando. Então, vocês podem acessar as planilhas lá, às vezes ela aparece assim, habilitar edição. É só clicar no botãozinho lá de habilitar, que ela fica totalmente livre para você melhorar ela, para você tirar alguma coisa que não cabe no seu município, para você acrescentar. Então, eu deixo elas todas assim, sem senha, sem nada, porque o objetivo é fazer com que vocês pensem em maneiras novas, criem coisas novas e que adaptem aquilo que a gente está criando aqui, adapte para o seu município. Então, eu não gosto muito de PDF em função disso, exceto algumas coisas que realmente eu não consigo, materiais que eu pego de outras pessoas para complementar o conhecimento, aí estão em PDF, aí eu não tenho como mexer. Mas todo o material que eu desenvolvo, eu deixo ele 100% editável, tá? Eu deixo editável para que vocês possam adequar justamente ao município, à realidade de vocês. Então, eu vou disponibilizar lá, posso jogar também lá no grupo, é a mesma coisa. Dá para vocês imprimirem, dá para vocês abrir, mexer, mudar, tem como fazer, tá bom? Márcia, eu estou olhando aqui o meu Drive e eu só estou com duas aulas suas. A primeira aula, uma de planejamento e a outra de visita domiciliar. Aí eu estou com o meu certificado e pronto, é só isso que eu tenho aqui no Drive. Não, mas esse aí é outro drive, esse aí é diferente. Cada curso é um drive diferente. Eu disponibilizei ontem o drive de novo do planejamento, aí você acessa lá pelo WhatsApp, que o drive desse curso está nesse outro. Aí você vai ter todas, inclusive a aula de ontem já está lá também. Qualquer coisa, você me avisa, que aí eu vou ver o que não está, você não está conseguindo enxergar. Não, eu achava que ia tudo para um canto só. Eu sou muito leiga em relação a isso. Então, eu vou ter que olhar novamente um por um, né, para ver se vai para lá, porque eu não sei como é. Cada grupo que você entra é um drive diferente. Então, o grupo de capacitação do PEC é um grupo e é um drive.
e nesse grupo e nesse drive só tem o material daquele curso. Esse daqui é o do planejamento. Então, o grupo de planejamento tem um drive que eu disponibilizo o link, e lá tem o material, todo o material que é exclusivo dessas aulas aqui, tá? Então, eles são todos separados para que não haja muita confusão, porque se eu deixar lá, aí às vezes você vai querer achar um material específico, e aí vai chegar um momento que vai ter mais de 200 vídeos, e aí até você achar tudo é meio complicado. Então, eu prefiro deixar em drives diferentes, e aí vocês utilizam nesses drives, né? Fica mais fácil por tema, tá bom? Márcia, se não for pedir muito, você tem como novamente colocar lá no grupo o drive desse Tem, daqui? coloco. Pronto, para mim não me perder. Porque eu achava que era uma coisa só, então eu já perdi muita coisa, na verdade, viu? Pela minha ignorância, eu achava que era a mesma coisa, eu fui olhar agora, eu só tenho duas. Não, mas aí a gente vai ajustando, não se preocupe, tá? É bom falar, quando tem dúvida, pode perguntar, gente. Não tenham vergonha de perguntar. Eu respondo, eu oriento, eu ajudo a entrar, acessar, não tem problema nenhum. Porque o objetivo aqui é o conhecimento mesmo, e facilitar os meios, né? Então, assim, foi uma maneira que eu achei, mas pode ser que para mim eu estou achando que dividir tudo fica bom, mas de repente para vocês não tá bom. A gente pode centralizar tudo também num único lugar, separados por pastas. Posso pensar também nesse novo formato, né? Aí eu vou ver como é que eu organizo aqui o meu drive, e para, de repente, deixar tudo num único lugar. Tá bom? Gente, amanhã eu vou mostrar para vocês a matriz de gerenciamento de um município, como que funciona, os outros aspectos de que são avaliados pelos gestores, tá? Que aí vocês vão ver o sistema de estruturação, uma série de sistemas que tem, que são 8 sistemas, e que a gestão ela tem que olhar todas essas coisas para poder desenvolver os planejamentos para chegar na unidade de saúde, eles passarem aquilo que diz respeito às unidades de saúde, mas eles têm muitos pontos para avaliar. Então, eu vou trazer isso amanhã, e aí a gente encerra as nossas aulas de planejamento, mas o grupo continua lá e vocês vão poder perguntar o que for necessário. Continuo respondendo vocês. E lá no Tira Dúvidas, eu agora vou fazer meio que esse formato de perguntas aqui que a gente viu no planejamento, só que eu não vou dizer que é planejamento, até uma certa altura, porque eu quero que as equipes possam compartilhar, de repente, novas ideias que a gente não conseguiu ver aqui com esse nosso pequeno grupo, né? Lá, como são 20 municípios, aí a gente vai ter uma visão maior de outras formas que outros colegas trabalham, as dificuldades, né? E aí a gente vai trocando mais informações para tentar melhorar os indicadores de cada município, e aí a gente vai trocar essas informações lá no Tira Dúvidas. Eu acho que o grupo vai ficar um pouco mais dinâmico agora, né? Nesse formato de pergunta e resposta, né? E troca de experiência. Acho que vai ajudar mais para não ficar tão silencioso e aí depois só
só tem um movimentozinho quando eu convido o pessoal para fazer curso, né? E o objetivo nosso não é só o curso. O curso é só uma consequência. O objetivo é realmente a troca de experiência. Tá bom? Então, a gente se vê amanhã. E aí, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem ir me chamando. Tá bom? Boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite, até amanhã.